Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Manaim. Eu sou o pastor Ricardo e este aqui é mais um Pensamentos de Fé. Se liga então, em nome de Jesus. Antes de mais nada, queridos, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ficar antenado, ligado naquilo que nós iremos trazer neste canal, a fim de edificar a sua vida. Vamos juntos! Nós falamos anteriormente, alguns vídeos atrás, sobre os 3 ofícios de Cristo. E resumidamente eu quero falar sobre os 3 aqui, aplicando para a nossa vida nos dias atuais, aplicando para a nossa vida como cristãos e cristãs, homens e mulheres do Senhor, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então Jesus ele foi profeta, preste atenção, ele foi sacerdote e ele foi rei. Como profeta, ele anunciou aquilo que Deus queria que ele anunciasse. Ele foi a revelação de Deus e ele é o perfeito profeta, porque ele é a própria revelação de Deus. Ele foi também sacerdote, na qual o sacerdote do Antigo Testamento oferecia sacrifícios para a purificação de pecados, mas não apenas isso, mas também oferecia louvores e orações ao Senhor. E Jesus ele foi o próprio sacrifício vivo, entregue a Deus na cruz do Calvário para a morte e ressurreição em purificação dos nossos pecados. E ele é quem intercede por nós também. Ele também foi rei, mas não um reinado mundano, materialista, mas é o rei que exerceu autoridade sobre o seu povo, seus discípulos e discípulas, na época em que ele habitou nesta terra. Mas ele, após morrer e ressuscitar, ele assume o senhorio de todo o universo. Ele reina sobre todas as nações. Nele está todo o poder. Nele tudo se completa. Aleluia. Então, para aprendermos um pouquinho mais sobre isso, nós precisamos voltar lá atrás na criação, onde Adão e Eva exerciam também estes 3 ofícios. Adão poderia exercer como profeta, ele recebia a revelação fidedigna de Deus antes do pecado. No texto de Gênesis, o texto bíblico está dizendo que na viração do dia, o Senhor passeava pelo jardim a fim de relacionar-se com Adão, a fim de falar com Adão. Foi para isso que o Senhor nos criou, para uma vida de relacionamento com Ele. Então, Adão tinha a primazia de receber a palavra de Deus. Então, ele, como profeta, ele poderia anunciá-la sem nenhum erro de interpretação, sem nenhuma forma errada de aplicar esta palavra, porque ele recebia de maneira plena, verdadeira. Como sacerdote, ele não precisava oferecer sacrifícios para a purificação de pecados, pois ainda ele não havia pecado, ele não havia desobedecido a Deus. Mas ele tinha o dever de oferecer louvores, orações ao Senhor, assim como o sacerdote no Antigo Testamento. Como rei, ele tinha o poder de exercer o reinado como rei sobre a criação, sobre a natureza. Isso antes do pecado. Porque tudo que Deus faz, queridos irmãos e irmãs, se você ler o texto de Gênesis, na criação divina, Deus termina algo e diz, e viu Deus que era bom. E depois o texto se complementa dizendo, e viu Deus que era muito bom. Essa é a criação de Deus. Então Adão tinha o privilégio de exercer esses 3 ofícios também, de maneira genuína, de maneira plena, pois ainda não havia o pecado. Mas Adão desobedeceu a Deus. Adão e Eva comeram do fruto da qual Deus não havia dado ordens ou liberado para que o comessem. Então houve ali uma grande separação entre o homem e Deus, porque Deus não habita com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não concorda, ele não compactua com o pecado. É igual água e óleo, elas não se misturam. É assim que Deus trabalha na nossa vida também. Então, uma vez que Adão desobedeceu, ele foi afastado do jardim, veio as consequências da qual todos nós conhecemos. E aí, então, esse exercício de profeta, de sacerdote, de rei, ele já não pode ser exercido da maneira a qual o Adão tinha o privilégio antes. Porque como profeta, como que, depois que o pecado entrou no mundo, como que nós vamos fazer, como que Adão faria para comunicar a verdadeira mensagem, a palavra revelada divina, se haviam ali pecado, outras vozes, homens e mulheres começaram a dar ouvidos a outras situações, a outras vozes. E é assim até nos nossos dias atuais. Nós temos conhecimento da palavra, você que nos assiste, se você
já confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você e eu conhecemos a palavra dele. Mas em determinados períodos em nossa vida, em determinadas circunstâncias, nós damos vozes a outras vozes que não é a voz do Senhor. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para o problema, nós damos ouvidos àquela pessoa, às vezes até uma mentira diabólica que vem sobre nós, e esquecemos da verdadeira revelação que é bíblica. É isso que o pecado fez. Com o sacerdote, da mesma forma, o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício não é feito mais. Então, depois que Adão pecou, o sacerdote então apresentava sacrifícios a Deus para a purificação de pecados. E como rei, como vamos reinar sobre uma natureza deturpada, contaminada, desastres acontecendo a todo momento? Nós estamos gravando este vídeo no dia 1º de agosto de 2020, e aqui no Brasil, o contexto da qual nós estamos inseridos, nós estamos vivendo uma plena pandemia do novo coronavírus, da qual começou lá na China em dezembro de 2019. Quem esperava passar por isso, meu irmão e minha irmã? Quem esperava viver essa pandemia? Algo da qual nós não temos o controle. Não há como reinar sobre uma natureza onde habitou o pecado. Então, uma vez que Adão pecou, o mundo foi abalado através do pecado. Homens e mulheres continuam desobedecendo a Deus. Homens e mulheres continuam se afastando de Deus e fazendo as suas próprias vontades. Por isso nós vemos tantos desastres e coisas acontecendo horríveis aos nossos olhos. Tem um livro a qual Tim Keller chama Igreja Centrada, mas ele faz uma citação de um outro autor nesse livro, não me lembro o nome desse autor, mas está nesse livro, Igreja Centrada, do Tim Keller, dizendo que todas as tragédias, desastres, mentira, fome, tudo que o ser humano vive, desde o tempo da criação, onde Adão pecou, são apenas sintomas, porque a grande causa é a desobediência do homem e da mulher que se afastaram de Deus. Essa é a nossa realidade, queridos. Então, esses ofícios só podem ser completos na pessoa de Cristo Jesus. Então, Deus interviu na história, o povo precisava realizar sacrifícios, então tinha o profeta que comunicava a revelação divina, porém esse profeta foi abalado porque o pecado faz com que o homem e a mulher dê ouvidos a outras vozes. O sacerdote apresentava o sacrifício para a purificação dos pecados, mas esse sacrifício não era eficaz porque o povo continuava desobediente, continuava com a sua vida pecaminosa, e o reinado sobre a criação, sobre a natureza, ele também não pode existir, uma vez que esse mundo jaz no maligno, diz a palavra, e esse mundo está tão cheio de problemas e dificuldades, consequência da desobediência humana. Então, o profeta, o sacerdócio real e o reinado real vem somente através de Cristo. Ele é a própria revelação bíblica, ele é a própria revelação de Deus, de maneira fidedigna, aquilo que o Pai revelou. Ele é o sumo sacerdote, pleno, perfeito, a qual ele mesmo se entrega em sacrifício pelos pecados, para a purificação de pecados. E esse sacrifício é eficaz, não precisa outro animal ser sacrificado, não precisa uma outra pessoa se entregar na cruz, não. O que Cristo fez é perfeito, é para ontem, para hoje e será eternamente o sacrifício eficaz, aleluia. E como rei, ele reinou sobre o seu povo, reinou sobre os judeus daquela época, mas ao término da sua missão aqui na terra, ao morrer e ressuscitar, todo o poder está sobre ele, ele reina sobre todas as nações, aleluia. Mas é um reinado diferente, onde ele quebra paradigmas. Ao invés de ser servido, é ele quem serve, é ele quem abençoa as pessoas. E é isso que nós precisamos aprender. Então, para encerrar essa fase, essa série de falarmos sobre os ofícios de Jesus, nós precisamos muito aprender. Nós também temos o poder de profeta, de sacerdote e de rei. Profeta nós devemos comunicar de maneira fidedigna, mais fidedigna possível, porque nós somos falhos e pecadores. Por mais que oremos e clamemos e clamemos pela ajuda do Espírito Santo, muitas vezes nós falamos algo que não é o que Deus está pedindo, não é a revelação bíblica, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ser os profetas, as profetisas que esse mundo precisa, e anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo. Como sacerdote, nós não precisamos sacrificar animais. Como eu disse, o sacrifício da cruz do Calvário foi eficaz.
mas nós podemos sim apresentar os nossos louvores, as nossas orações ao Senhor. E podemos também sacrificar a nossa vida no sentido da oração, da entrega, da renúncia diária. Essa é a vida cristã, o próprio Jesus declarou isso. Me lembro do texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa deve ser a nossa postura. E como rei, nós precisamos aprender com Jesus. Reinar sobre a situação. Reinaremos com Ele no mundo espiritual. Ainda não de maneira perfeita, mas quando Ele arrebatar a sua igreja, aí sim viveremos esse tempo verdadeiro. Como profeta, teremos a revelação verdadeira, estaremos diante de Deus. Como sacerdote, faremos a Ele o melhor louvor, a melhor oração verdadeira, sincera, porque estaremos na presença dEle. E reinaremos para todo sempre na eternidade. Aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, que sejamos a voz do Senhor, que sejamos os sacerdotes do Senhor. E o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, se eu não me engano, ele diz que nós somos sacerdócio real do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, e também possamos reinar com Ele, de maneira que esse reino é um reino espiritual, que quebra paradigmas, a qual nós nos esvaziamos e servimos as pessoas. Foi esse reinado que Jesus estabeleceu. Foi esse reinado que Jesus veio nos ensinar. Então, glória a Deus que você nos acompanhou. Se você quer estar acompanhando esse vídeo, não assistiu aos demais, interaja para que você fique antenado com o assunto. Espero que você cresça na palavra, que esse vídeo possa fazer a diferença na sua vida e também em minha vida. Antes de encerrar, peço a você, ative os sininhos das notificações. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e vamos juntos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. É que nós oramos. Fiquem todos na paz. Amém e amém.